eu sou o Hélio Arão Júnior, sou médico urologista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vasectomia. Muitos homens vêm aqui ao consultório para fazer a vasectomia, que é a cirurgia de esterilização masculina. Eles vêm cheios de mitos, cheios de dúvidas, coisas que eles escutam ao longo da vida, né, pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus amigos, numa rodinha de bar. Mas olha, o que eu quero fazer hoje é esclarecer as dúvidas com relação à vasectomia. Tem reversão? Não tem? Dá impotência? Não dá? Isso tudo é verdade ou é mentira? Fique ligado até o fim, eu quero te convidar aí até o fim para que você saia daqui esclarecido, sem nenhuma dúvida com relação ao procedimento, né? E que se você estiver pensando em fazê-lo, que você saia decidido. Mas antes disso eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, no meu perfil do Instagram, do YouTube, do Facebook, é @drhelioaronjunior, para você não perder nada, para que você seja orientado, informado de uma forma clara, objetiva. Me segue aí. Bora pro vídeo? O que é a vasectomia então? A vasectomia é um procedimento de contracepção cirúrgico. Ele é regido por uma lei, a Lei 9.263. Essa lei, ela faz com que o homem tenha direito de vasectomia quando? Quando ele tem mais que 25 anos de idade ou 2 filhos vivos, né? Vivos e saudáveis. Nada impede que um homem sem filhos faça vasectomia, desde que ele expresse a sua vontade, ele passe por uma avaliação psicológica, né? Se ele não tem nenhum problema, se ele passou pelo psicólogo, ele está habilitado a fazer. Mas a vasectomia, como ela é um procedimento que a gente diz como irreversível, né? Para que o homem faça isso, ele tem que vir já decidido, o casal tem que vir decidido. O homem, nesse caso, ele não deve decidir sozinho, ele tem que decidir com a sua esposa. Mas o homem chega aqui com tanto medo, com tantas coisas na sua cabeça, que muitas vezes ele não o faz com medo daquilo que ele já ouviu. Eu já ouvi tanta história, tanta conversa aqui no consultório, que chega a ser cômico. Ah, vai parar de produzir meus feromônios. Nunca vi falar que homem produz feromônio, mas os homens chegam aqui e perguntam. Então, é muito comum ele chegar aqui e falar: doutor, se eu fizer vasectomia eu vou ficar impotente? Não vai, meu querido. A impotência não tem a ver com a interrupção do canal. O que é a vasectomia? Antes de a gente falar de impotência, vasectomia nada mais é que a ligadura do ducto deferente. O ducto deferente é esse canalzinho que sai logo depois do testículo, a gente tem o epidídimo e logo depois dele tem esse canal. A interrupção desse canal é que é a vasectomia. Ela nada mais é do que seccionar a passagem do espermatozoide, algo que é microscópico. Né? No espermatozoide é que está a nossa carga genética. O espermatozoide ele vai entrar num óvulo para fecundar e formar um embrião. Quando nós cortamos aqui, nós vamos impedir o espermatozoide de sair no meio ejaculado. Ele não vai sair no sêmen. Porém, isso não impede que o homem ejacule, que é uma outra pergunta muito frequente. Ah, mas vai diminuir o meu volume do ejaculado? Não vai diminuir o volume do seu ejaculado. Por que não vai? Porque a maior parte dos líquidos eles são armazenados nas glândulas anexas, principalmente na vesícula seminal, que é essa glândulazinha que está aqui atrás. Então, quando o homem faz vasectomia, ele não diminui o que ele vai ejacular. O seu volume ejaculado continua o mesmo, não é algo que você precisa preocupar. Portanto, como eu corto só aqui, eu não vou ter espermatozoide, mas não vou mexer com a potência. Eu não estou executando uma cirurgia de castração. Nós não estamos impedindo a produção de testosterona, que poderia sim interferir com a sua potência. Então não tem a ver, isso é um mito. Vasectomia não deixa impotente. Vasectomia não diminui o volume do sêmen. Outras dúvidas que são muito frequentes aqui no consultório. Se eu fizer vasectomia eu vou engordar? Não sei de onde tiram isso. Eu penso que devem associar isso com uma castração de um animal, que geralmente após a castração eles geralmente ganham peso. Vasectomia não é isso, não é uma cirurgia de retirada de algum órgão, ela simplesmente vai executar a secção de um segmento, então ela não dá isso. Há algum tempo atrás saiu um artigo publicado em uma revista que falava: olha, a vasectomia ela pode dar câncer de próstata em quem a faz. Isso não foi confirmado, né? Pelo contrário, outros trabalhos mostraram que não tem a ver, que isso não é algo que tem a ver. Portanto, não pense que se você fizer vasectomia você vai ter risco maior de desenvolver um câncer de próstata. Isso não é verdade, também é um mito. Outra coisa que os homens perguntam muito: existe uma possibilidade de falhar? Existe. Existe essa possibilidade.
Ela é frequente? Não, ela não é frequente, ela é rara, mas eu já tive um caso, né? Inclusive num grande amigo meu. A vasectomia falhou e ele, depois de 3 anos, com 2 espermogramas zerados, ele teve uma recanalização espontânea. É algo descrito na literatura, extremamente raro, mas pode acontecer. Portanto, não tem como a gente predizer quem vai ter essa recanalização e quem não vai ter. O fato é que é muito raro. Uma outra dúvida também que é frequente com relação à vasectomia. Se eu fiz a vasectomia hoje, com quanto tempo eu posso parar de usar algum método contraceptivo? Quanto tempo a minha mulher pode parar de usar o anticoncepcional? Quanto tempo ela pode tirar o DIU? Ou eu tenho que parar de usar o preservativo? Imediatamente, eu acabei de fazer a vasectomia, na próxima relação eu já posso fazer sem algum método de proteção? Não é verdade. Você vai fazer a vasectomia hoje e você precisa de um número de relações sexuais para poder limpar esse canal. Os estudos mostram que são entre 12 e 15 relações para que você tenha o canal limpo, para que o seu canal ejaculatório fique completamente limpo e não haja risco para uma gestação. Portanto, geralmente nós colhemos um espermograma por volta do 40º ao 60º dia, ou seja, de 40 a 60 dias pós-procedimento. Nesse espermograma tem que estar zerado a quantidade, o número de espermatozoides. Ele estando zerado, você está apto, você está liberado para a prática sexual sem nenhum tipo de proteção. Existem complicações associadas à vasectomia? Podem existir, assim como qualquer cirurgia também pode existir. Quais são as complicações que vêm junto com a vasectomia? O homem, em alguns casos, muito raramente, ele pode desenvolver uma dor testicular que às vezes fica crônica. Isso geralmente acontece quando não se descasca, não se isola totalmente do deferente. E aí às vezes ele pode ser amarrado com um nervinho. Isso pode dar uma leve dor durante o ato sexual. Algo bem suportável e é muito raro. Isso é algo que é descrito, mas a gente praticamente não vê. Existem alguns homens que também desenvolvem uma epididimite de pressão, né? Aumenta um pouco a pressão dentro do órgão quando eles ficam muito tempo sem relações sexuais. E existe uma complicação que é a infecciosa, muito rara também, praticamente a gente vê isso descrito em livros, mas não é algo que seja frequente. Portanto, se você tem o desejo de fazer vasectomia, não fique impedido pelo medo. É uma cirurgia extremamente segura, sem grandes complicações. O retorno para as atividades é muito precoce. Eu costumo liberar os meus pacientes para voltar às suas atividades. Se ele não executa uma atividade que exija grande esforço físico ou que pegue muito peso, eu libero para retornar às suas atividades com 3 dias. Se ele faz alguma atividade física, aí nós vamos liberar após o 7º dia. Não é uma cirurgia que traz complicações, portanto não precisa ficar amedrontado. E a vasectomia para sua esposa, ela vai trazer um benefício, porque ela vai poder parar de tomar um anticoncepcional, vai poder tirar o DIU, que são hormônios, né? E que hoje em dia sabe-se que os hormônios eles aumentam a chance de trombose, de tromboflebite, de membros inferiores e outras complicações inerentes ao anticoncepcional. E com relação à reversão, tem ou não tem reversão? Dá para reverter ou não dá? Eu costumo dizer para os pacientes que é uma cirurgia irreversível. Porém, não é a verdade. Por que não é a verdade? Nós podemos reverter a vasectomia? Podemos. Nós conseguimos reverter? Conseguimos. É uma cirurgia trabalhosa? Um pouco mais trabalhosa. Uma vasectomia, eu faço ela com anestesia local, num tempo de 10 minutos. Uma cirurgia de reversão da vasectomia, toda ela é feita com microcirurgia. Nós gastamos em torno de 2 a 3 horas para reverter a vasectomia. Só que tem alguns fatores que impedem, né, ou que faz com que o médico não indique a reversão. Por exemplo, se você fez uma vasectomia há mais de 12 anos, dificilmente a reversão vai ser um bom procedimento para você. Quando ela passa de 9 anos, já começa a cair muito as chances de sucesso. Eu até consigo achar espermatozoides no seu ejaculado após a reversão num tempo maior, mas não é garantia de fertilidade. A vasectomia também ela tem que ser revertida em conjunto. Por exemplo, se você vai reverter a vasectomia e a sua esposa tem uma idade
maior que 38 anos, ela já vai ter uma baixa reserva ovariana e isso dificulta na fecundação. Se a sua esposa tem mais de 38, se você tem mais de 9 anos de vasectomia, as chances de sucesso na concepção de um bebê por via natural, elas reduzem. Talvez seja melhor procurar um auxílio de uma clínica de reprodução para uma fertilização in vitro ou para outro tipo ou para outro método. Então eu espero ter sido claro para vocês nesse vídeo de hoje, espero que você tenha entendido, espero que as suas dúvidas com relação à vasectomia, com relação à reversão da vasectomia tenham sido sanadas, mas se ainda ficou algo obscuro, se alguma coisa eu não expliquei, se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário, né, manda sua pergunta com relação à vasectomia ou reversão e encaminhe esse vídeo para aquele amigo seu que está na dúvida com relação a fazer ou não a vasectomia, reverter ou não o procedimento, né? E vai escrevendo aqui no canal, deixando seu like, encaminhando esse vídeo para seus amigos, né? E vai nos seguindo também nas redes sociais, no @drhelioarãojúnior, né? E vai ser um prazer tê-lo conosco e até o próximo vídeo.